Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui juntos para mais um estudo da Palavra de Deus em nossa escola bíblica online e tem sido muito bom, temos sido muito enriquecidos com o estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando uma série chamada, como está aqui em cima, Gente que Deus usa. Você é uma pessoa que Deus usa? A gente já estudou a vida de alguns personagens bíblicos e daremos sequência nisso. Hoje estudaremos mais um, aprenderemos muitas coisas interessantes com esse personagem que vem aí. Vamos iniciar o nosso estudo então? Vamos lá? Prepare aí a sua caneta, o seu papel e a sua Bíblia. Concentre-se e vamos neste momento iniciar o nosso tempo de estudo. Bom estudo! Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos lá, galera. O tema da nossa lição hoje é Uzias, o segredo e o perigo do sucesso. Vamos falar sobre o rei Uzias. As referências bíblicas estão aí em cima. Em 2 Crônicas, capítulo 26, 2 Reis, capítulo 14, do 21 ao 22, ou capítulo, 15, do 1 ao 4. Sugiro que você leia nesse momento aí a sua Bíblia, abra aí 2 Crônicas, capítulo 26, faça a leitura de todo esse capítulo e essa referência também lá em 2 Reis. Folheie a sua Bíblia, analise, dê uma leitura. Se for preciso, dê uma pausa na apresentação, faça a sua leitura e depois retorne aqui comigo no vídeo. Vamos lá? Uzias foi um rei assim incrível. A liderança de Uzias, transformou o reino do sul. Uzias era um rei, do reino do sul. A gente já estudou um pouquinho sobre a divisão dos reinos e Uzias reinava no reino do sul. E o seu reinado, ele foi tão incrível, foi tão poderoso, que ele transformou o Reino do Sul na maior força da Palestina na época. Então foi um reinado assim bombástico. Essa passagem sobre a vida de Uzias, o seu reinado, ela é melhor relatada no livro de Crônicas. Por isso te sugiro mais uma vez que não deixe de ler o capítulo 26 do livro de Crônicas. Ali tem a história melhor contada. As narrativas descritas nos livros de crônicas, tanto Primeira Crônicas quanto Segundo, ela tem aspectos políticos, é sob um olhar político que é relatado, a vida, o reinado dos reis, é bem melhor relatado, tem esse olhar político, bem melhor que o livro mesmo de Reis. São histórias que basicamente se repetem, porém, em crônicas é melhor nesse aspecto político. E é muito interessante esse aspecto político que Primeira Crônicas e Segunda Crônicas dá na história dos reis, É muito interessante para o nosso tempo. E esse rei que a gente vai estudar hoje tem muita coisa bacana a nos ensinar, o quanto seu reinado foi interessantíssimo. Vamos avançar então? Seguimos aí para o próximo slide. Quem foi Uzias? Vamos entender um pouquinho quem foi Uzias? Se você já fez a leitura aí do capítulo 26 e de Reis também, deu para você entender um pouquinho quem foi Uzias. Então vamos resumir aqui juntos quem foi Uzias, vamos entender um pouquinho sobre esse personagem. Seu nome também era Azarias. Se vocês observarem no texto de 2 Reis, apresenta ele como Azarias. Já em Crônicas, apresenta como Uzias. Ó, duas versões aí de nome. Interessantes são os significados desses nomes, Azarias significa o Senhor tem ajudado, tem me ajudado, E Uzias, o Senhor é a minha força. O Senhor tem me ajudado e o Senhor é minha força. Nós sabemos que os nomes, antigamente,
eram bem escolhidos e bem intencionados. Os significados, né, dos nomes tinham muito valor. Então, já adianto que os significados, né, dos nomes aí de Uzias, que possuía, né, duas versões aí do seu nome, tem sim muito valor na sua trajetória de vida, principalmente em seu reinado. E a gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente. O Senhor tem ajudado, o Senhor é a minha força. Dois significados assim fortíssimos e muito significativos. Ele era filho de Amazias, que foi rei antes dele, né? E seu pai, né, que é Amazias, inclusive Uzias é chamado de corregente de seu pai. Isso significa que ele já liderava alguma cidade, ajudava o seu pai no reinado dele. Então, Uzias ajudava Amazias em seu reinado. Então, ali Uzias já foi forjado, preparado para ser um rei. E filho de Jecolias, que é a sua mãe. Gente, oficialmente, Uzias começou a reinar, como diz o texto bíblico, com 16 anos. Porém, como já falei, ele foi corregente, né, do seu pai. Então, muito antes dos seus 16 anos, ele já auxiliava o seu pai ali no reino. Sim, antigamente as tarefas, né, o reinado até iniciava muito cedo para algumas vidas, né? Já muita responsabilidade com 16 anos. Isso nos faz entender que Deus usa, né, todos, independente de idade, ok? E ele foi o 10º rei de Judá e teve um reinado bem longo, bem extenso. Ele reinou por 52 anos. Um extenso reinado mesmo. O reinado dele foi tão interessante, tão incrível, né? Promissor. Alguns historiadores dizem que ele foi o maior rei que os judeus haviam tido após Salomão. Olha a comparação. Ao longo da trajetória da leitura do texto bíblico, você vai perceber que realmente Uzias lembra muito a Salomão por tentar resgatar algumas coisas instituídas por Salomão, de acordo com a orientação de Deus. Então, vamos seguindo aí para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais algumas coisas. Tá comigo? Tá me acompanhando? Tá anotando? Muito bem, anote e vamos nessa. Então agora vamos entender um pouquinho sobre o reinado de Uzias, como foi esse rei que eu tô falando, que teve um reinado bem sucedido, né, incrível. Vamos entender um pouco como foi o reinado dele. Ele foi um monarca, né, um rei bem sucedido porque ele desenvolveu todas as áreas da economia de Israel, sendo elas áreas de construção, pecuária, agricultura e indústria. Gente, o cara era fera. Desenvolveu muita coisa, por isso tornou, né, no tempo do seu reinado, a sua cidade uma potência, o Reino do Sul uma potência. Quando os reis governam com seriedade, eles realmente tornam o local onde está como uma potência, desenvolve, gera vida, né? É muito interessante isso. Então vamos lá. Primeiro, ele venceu importantes batalhas contra os filisteus, árabes e amonitas. Tá lá no versículo 6 e 8. No reinado dele, ele venceu muitas batalhas contra seus inimigos, né? E retomou a cidade de Elate. A retomada dessa cidade foi de suma importância, né? Era também por onde Salomão fazia exatamente isso que está escrito aí. A retomada de Elate foi o que permitiu a Judá ter acesso ao Mar Vermelho,
pelo sul, né, e intensificar o comércio externo. Então, Eilat era como se fosse, digamos, uma ponte, né, que permitia esse acesso ao Mar Vermelho para fazer esse comércio externo com as outras nações. Então, foi uma conquista incrível para que ele expandisse, né, expandisse bastante aí o seu reinado, as compras, a economia. E aí ele construiu também, né, torres em Jerusalém. E ele também construiu torres nos desertos para proteger, né, a agricultura, os gados, tudo isso. Construiu torres em Jerusalém e reforçou a segurança e a proteção da cidade contra os inimigos. Ele trabalhou firmemente nessa questão da proteção, do cuidado do seu povo contra os seus inimigos. Gente, até aqui tá maravilhoso. Que rei incrível. Você imagina se nós temos uma liderança política assim nos nossos tempos. Seria muito bom, né? Que governasse, orientasse o povo com responsabilidade e tudo mais. Seria excelente. Essa história de Uzias, ela é tão rica e tão assim, a gente consegue fazer um paralelo com a atualidade e a gente fica assim, nossa, como foi incrível, como poderia ser agora. A gente consegue entender o que um rei, o que hoje a gente não vive, né, mais nesse sistema aí de monarquia, não, aqui no Brasil, mas o que um governante, o que um líder deveria fazer por sua cidade, fortalecer a segurança. Oh, meu Deus, como precisamos de fortalecer as torres seguras do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Parafraseando, vamos avançar. Próximo slide, vamos dar aí continuidade de como foi o reinado de Uzias. Tá me acompanhando? Tá comigo? Tá compreendendo? Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aí também, que nós estabeleceremos o contato com você para retirar a sua dúvida. Vamos lá? Vamos avançando então, acompanhe. E continuando, na área pecuária ele tinha um grande rebanho de gado e desenvolveu a agricultura. Ele pensava, né, nessas questões e isso também, né, geraria para o povo sustento para o povo. Era um cara muito visionário, né, que se preocupava com o desenvolvimento econômico, com o sustento aí do povo, com gerar rendas, né, para o povo também. E aí ele desenvolveu a agricultura de tal forma, ele tinha um carinho tão grande pela agricultura que o texto diz que ele era chamado de amigo da agricultura, tamanho o seu cuidado, né? Então ele tinha essa fama de amigo da agricultura, um rei que cuidou dessa área com tanto carinho e não negligenciou. Isso tá lá no versículo 10. E aí, nesse versículo 10, inclusive, diz que ele também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado e precisava, né, de água, enfim, para alimentar esses gados. Tanto nos vales como nas campinas eram necessárias as torres para proteger, né, tudo isso. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele amava a agricultura. Por isso, né, que ele tinha essa fama. E ele tinha um exército poderoso e bem armado. Um exército enorme. Se você ler lá no versículo 11 e no versículo 13, ele tinha líderes, né, nesse exército que eram valentes, poderosos. Ou seja, o cara estava de forma assim, bem munido, né? E o povo estava feliz, porque havia um rei
governando de forma correta, exercendo sobre o povo, né, um bom reinado, com direitos, com justiça social, cuidado daquele povo. E ele montou uma poderosa indústria bélica que fabricava armas para seu exército. Gente, ele tinha um grande exército e ele fabricava as armas para o seu próprio exército. As armas da época, gente, que interessante. Se vocês forem ler aqui, versículo 14 e versículo 15. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Ele mesmo criou um sistema, uma indústria de preparação, né, de criação desses materiais aí para o seu exército. Fabricou máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas. Gente, máquinas naquela época, né, para atirarem as flechas. Coisas incríveis que nós podemos observar com a industrialização nos tempos atuais. O cara visionário lá atrás já preparava isso tudo. Então, um rei completo, inteligente. Não foi um rei que a Bíblia relata que pediu sabedoria como Salomão, porém ele era sábio. Ele era sábio e bem-sucedido nas coisas que fazia, visionário e inteligente. Que reinado, meus senhores. Que coisa linda a gente observa aqui, um reinado assim bem completinho, bem interessante, né, de se estudar. Agora, como Uzias conseguiu ter todo esse sucesso em sua liderança, né, em seu reinado? Como isso, gente? Como se consegue isso? O que você acha? Me diz aí. Pense aí comigo, o que você acha que garantiu a Uzias todo esse sucesso? Vamos refletir, vamos entender? Acompanhe comigo o próximo slide. Vai pensando aí. Já pensou? Tem aí uma resposta? Se você quiser, pode deixar aí nos comentários, interagir com a gente em relação a isso. É bom também ver a participação de vocês, os comentários de vocês aqui no YouTube ou no Facebook, por onde aí você estiver acessando aí, fique à vontade para comentar, para interagir e a gente discutir de forma saudável aí sobre esse personagem e sua trajetória de vida e seu reinado. O segredo do sucesso de Uzias. 2 segredinhos apenas. Olhem aí. 2 segredinhos. 2 segredos que são excelentes para toda a nossa caminhada, para toda a nossa vida. No texto lá de 2 Crônicas, capítulo 26, diz que Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele foi um rei que seguiu o caminho do Senhor e fez com que o povo caminhasse em retidão diante de Deus, cumprindo as suas leis, os seus mandamentos, fazendo tudo direitinho, não negligenciando as ordens e os mandamentos do Senhor. E segundo, ele buscou a orientação de Deus, isso nos garante no versículo 5, porque ele propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio de visões, era um profeta da época, né? Nós sabemos o quanto eram importantes os profetas e sacerdotes para orientar, né, o rei. Muitos não ouviam os profetas, os sacerdotes. Já Uzias ouvia a voz de Deus por intermédio de Zacarias, né, que era muito sábio aí em visões. E aí, gente, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor e buscando a orientação de Deus, foi assim que ele conduziu o seu reinado. E por isso que foi um reinado bem sucedido e
incrível. É por isso que a gente vê essa riqueza nos detalhes do reinado de Uzias, da caminhada de Uzias, essa inteligência estratégica que ele tem para determinadas coisas, o cuidado, tudo isso vinha de orientação dos céus. E isso gerou algumas consequências, alguns resultados para o reinado dele, que estão aí, os resultados. Deus o fez prosperar. Por ele ter feito o que era reto e ter buscado a orientação de Deus, Deus o deu prosperidade. Isso é notório. Um exército gigante, né? Gados, muitas coisas, armas e tudo mais. Deus o fez prosperar em bens materiais e também em sua inteligência para desenvolver nessas coisas. Desenvolver. Ele não pegava algo que já estava criado, ele desenvolvia, ele criava habilidade, né, que Deus deu ali para execução do reinado dele, para abençoar o seu povo. O resultado disso também foi que Deus o ajudou a vencer os inimigos. Deus ia com eles na batalha, Deus o ajudou, está escrito aqui no versículo 7, contra os filisteus, contra os árabes e habitantes, né? Os meunitas. Deus o ajudava nas batalhas e dava vitória a Uzias. Deus dava vitória. E Deus o fez extremamente forte. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. O reinado dele tornou-se algo forte, algo poderoso, em que as pessoas notavam a grandeza e a beleza desse reinado, parabenizavam, davam presente, porque havia fama nas ações de Uzi, como ele conduzia o seu reino ali, né, o seu povo. Isso se tornava famoso. O nome dele começou a ficar, ó, pá, Uzias, um bom rei, um bom exército. Isso porque ele fez o que era reto perante o Senhor e buscou a orientação de Deus. E Deus o ajudou de forma maravilhosa. Fala lá no versículo 15, que a gente já até leu aqui. Deus o ajudou de forma maravilhosa, porque ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor até que se tornou forte. Deus, à medida que ia ajudando ele, fortalecia Uzias e o seu reinado. Portanto, o segredo do sucesso de Uzias e de seu reinado, essas duas coisas. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e buscou a orientação de Deus. Segredo para a nossa vida, para a nossa caminhada. Buscar a orientação de Deus e fazer o que é reto, não se esquecer dos princípios bíblicos, dos mandamentos do Senhor, não negociar os nossos princípios. Se você quer ser alguém que Deus usa, que Deus faz coisas extraordinárias por meio de você, por meio de sua liderança, execute esses dois segredos. Faça o que é reto aos olhos do Senhor, seja justo, bondoso, seja manso, humilde, tudo que a Bíblia te orienta a ser. E busque sempre no Senhor a orientação dele, as estratégias dele para a sua caminhada, para a sua liderança, para a sua vida. E você será uma pessoa que Deus usa bem-sucedida. A prosperidade de Uzias estava diretamente ligada à dependência de Deus. Versículo 5 e versículo 7 nos deixa claro isso. Grave esta frase. A prosperidade de Uzias estava diretamente ligada à sua dependência de Deus. O quanto mais ele dependia de Deus, Deus o fazia prosperar. Porque por meio dele se realizavam os planos de Deus, a vontade de Deus. E por você, que tem sido estabelecido, que a sua dependência de Deus faça com que sua vida, sua caminhada seja uma trajetória bem-sucedida. Ok? Então, esse foi o segredo aí
do sucesso de Uzias. Mas tá tudo tão bom até aqui, né? Alguma coisa aconteceu. Uzias iniciou a sua caminhada de forma maravilhosa, esplêndida, como eu já mencionei aqui. Mas no meio do percurso, algo aconteceu. E como você já leu aí no texto bíblico, você já sabe o que aconteceu. Vamos entender o porquê isso aconteceu? Tá comigo? Me acompanhe? Tá conseguindo entender até aqui a história? Então, vamos avançar, vamos seguir adiante. O que você tiver de dúvida, faça suas anotações, anote aí, grife aí e depois vamos retirar essas dúvidas. Vamos entender o que aconteceu? Então, acompanhe aí no próximo slide. Minha gente, o que aconteceu foi isso. Uzias caiu. Deu ruim pro lado dele. Vamos entender a queda de Uzias. Uzias permitiu que suas realizações lhe subissem à cabeça. Ele tornou-se arrogante e soberbo, orgulhoso. Versículo 16 fala sobre isso. E grande foi a sua queda. Um final triste para um começo promissor. Ele teve um início incrível, uma trajetória incrível, mas veja bem, à medida que eu fui lhe falando sobre o reinado de Uzias e as palavras que eu utilizei foram propositais para você entender. Uzias era bem visto, estava sendo falado. E por algum momento, Uzias se esqueceu que o sucesso dele ainda dependia de Deus. Dependia da orientação de Deus e por isso ele caiu. Ele foi tomado por orgulho e se deixou levar por isso. A fama, o sucesso, a prosperidade subiu ao seu coração e ele, afundou. E Uzias, aconteceu que deu uma louca no Uzias. Uzias, ele quis ocupar um lugar que não era dele. Uzias quis ocupar um lugar que não lhe pertencia. Por isso, ele foi acometido de uma lepra na testa. Isso mesmo. O texto bíblico nos diz a respeito disso. Uzias inventou de que ele ia entrar no templo. Olha isso, gente. O que deu no Uzias? Tamanho orgulho, tamanha soberba que dominou o coração dele. E o orgulho e a soberba nos deixam tão desequilibrados, tão desestruturados, que a gente faz coisas que a gente sequer pensa. A gente pensa que pode estar onde não deveria estar. A gente quer assumir posições locais, porque eu sou poderoso, porque eu posso e tudo mais, que nós não deveríamos. E Uzias foi ao templo e queria ocupar o lugar dos sacerdotes. Ele realmente estava fora de si. E o Senhor não permitiu, é óbvio. A lei exigia que invasores do templo sagrado, fossem executados. E Uzias invadiu o templo do Senhor para fazer uma função que não era dele. Era uma função dos sacerdotes. Advertido pelos sacerdotes, ele ficou com raiva ainda. É como se ele tivesse dito, eu sei o que eu estou fazendo. Esse reino é todo meu. Quem manda aqui sou eu. Quem sabe sou eu. Eu não sei se você já viu algo semelhante a isso. Mas o sucesso subiu tanto a cabeça de Uzias que ele estava nesse nível. Vou entrar aqui no templo e vou fazer, sou eu que vou fazer, eu que vou assumir essa função agora. Enlouqueceu de vez. Em Números, capítulo 18, versículo 7, diz que esses invasores do templo deveriam ser executados, mortos. Só que Deus, por amor a Uzias e sua trajetória, lhe poupou a vida e permitiu que apenas lhe saísse, entre aspas, lhe saísse uma lepra na testa. Imediatamente, no momento que ele estava no templo e se irava contra os sacerdotes, até a lepra, saiu em sua testa. Nós não sabemos como foi isso no passado. A lepra, antigamente, não funciona exatamente como a gente conhece a lepra de hoje, tá? Já está tudo bem evoluído. A gente não sabe o exato como foi essa lepra aí em Uzias. A gente sabe que foi
na testa e que lhe custou muito. As consequências dessa queda de Uzias, desse pico de loucura aí que deu em Uzias, foram muitas. Primeiro, ele não pôde mais exercer a função de rei. E aí seu filho Jotão assumiu o reinado, né? E Uzias viveu isolado, pois estava leproso. Havia uma lei lá em Levítico 13, versículo 46, que proibia dos leprosos estarem com pessoas. Eles iam para uma quarentena. Essa palavra te lembra alguma coisa? Mas quarentena não é de hoje, gente. Quarentena é bem antigo. As pessoas leprosas, elas ficavam à margem da sociedade, totalmente isoladas, lá em sua quarentena, até ser curado de sua lepra ou morrer aí de sua lepra. Há historiadores que falam que por conta aí, que defendem que houve um terremoto na época do reinado de Uzias, um grande terremoto. Está lá relatado em Amós, capítulo 1:1 e Zacarias 15:1. E há um historiador chamado Flávio Joséfo que defende, né, uma antiga tradição que atribui, né, a esse erro de Uzias, né, a culpa, né, por esse terremoto ter acontecido, a esse erro de Uzias. A gente não sabe se realmente é verdade, o terremoto aconteceu, mas se ele aconteceu por conta desse erro de Uzias, a gente fica aí na cogitação. Há essa possibilidade. Então pode ter sido também uma consequência do erro de Uzias. E um erro cometido fez com que muitos sofressem, né? Uzias isolado, ficou longe de sua família, longe do seu filho teve que reinar sozinho, consequências muito ruins, né? Vieram aí para a vida de Uzias. E uma das consequências também é que Uzias foi sepultado no campo do sepulcro, por estar leproso. Ele não pôde ser sepultado no sepulcro dos reis, como era de praxe, né? Todos os reis serem sepultados no sepulcro dos reis. Uzias perdeu essa possibilidade, né, de ter tido esse sepultamento aí mais, digamos, honroso, né, mais nomeado, e foi sepultado aí no campo do sepulcro. Acho que uma das consequências maiores aí da queda de Uzias foi a perda de seu reinado, e outra, o isolamento que ele precisou ter. Passou a sua vida toda, o restante da sua vida, isolado, longe das pessoas que ele amava, por conta de um erro cometido. Escolhas erradas nos levam a consequências muito ruins. Por isso nós precisamos fazer boas escolhas. Uzias permitiu que o orgulho o dominasse e por isso ele teve essa queda. Quero conversar um pouco mais com você aqui sobre orgulho. O que é orgulho? Vamos entender o que é isso, esse sentimento ruim que dominou o coração de Uzias? Até aqui tá acompanhando? Então, vamos avançar? Continue aí fazendo suas anotações. Próximo. Então, gente, voltando, Uzias, ele foi um rei assim tão famoso, promissor, que ele foi citado também no livro, né, de Isaías. Vocês lembram do chamado de Isaías? Inicia-se no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías é chamado como profeta, lá no capítulo 6. Ali faz uma menção. Algumas pessoas, alguns, né, teólogos fazem a interpretação que Isaías só poderia ter sido chamado após a morte de Uzias, porque Uzias impedia isso, impedia aquilo. Mediante ao relato de seu reinado, de sua caminhada, embora houve, né, a sua queda, não há indícios dessa teoria, como se não se encaixasse. O que eu observo aqui nesse texto de Isaías, capítulo 6, é uma menção a um rei que foi notório,
né? Então se faz, foi notável, né? Uma pessoa notável, na verdade. Então se faz uma menção ao seu nome, né? De que foi um marco histórico. Foi no ano em que Uzias, morreu Uzias, aquele que foi um excelente rei. Eu entendo assim, como uma questão notável, um rei que foi notável, que teve uma história promissora e de uma queda também. Nesse ano que faleceu, lembra, o fulano de tal, Uzias. Então, foi o ano que Deus chamou o profeta Isaías para profetizar e tal. Dessa forma, aí esse detalhe pra gente. Vamos entender, então, um pouco o que é o orgulho? E aí esse versículo clássico, que é mencionado, inclusive, aí, na nossa lição. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 18, né? Um versículo clássico aí que a gente tem visto que faz parte mesmo, que é real e fez parte, né, da vida de Uzias. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. A gente pode dizer então que o orgulho é o homem transferir o centro do seu pensamento e de suas afeições do Criador para si mesmo. É quando a pessoa desfoca a atenção do Criador e foca em si mesmo. Eu posso, eu faço, eu consigo, é na minha força. Esquece dessa dependência, né, de Deus, que foi o sucesso de Uzias. O esquecimento dessa dependência de Deus o levou à ruína. O orgulho é se colocar acima do que realmente se é. A gente se coloca lá em cima, né? Achando que a gente é alguma coisa que a gente não conseguiu nem chegar na metade daquilo que consideramos que somos. Nada é mais destruidor do que o orgulho alimentado. É triste ainda quando esse orgulho é alimentado por pessoas, né, externas e por você mesmo. Ah, eu. Ah, porque eu. É péssimo isso, né? Isso é muito, muito, muito ruim. Então, o orgulho é isso, quando eu tiro o foco da pessoa de Deus, de quem Ele é, e porque nada do que eu sou, do que você é, do que somos, vem de nós mesmos, tudo vem dele, nossas habilidades, nossos talentos, as capacidades que temos, os desenvolvimentos que temos, físicos, emocionais, cognitivo, nada vem nosso, tudo vem dele, é tudo sob domínio dele. Então, quando o orgulho penetra a nossa alma, entra em nosso coração, ele faz com que a gente se sinta independentes de Deus. Eu caminho independente, eu consigo, eu não dependo do Senhor, eu não preciso do Senhor. E aí eu negligencio os mandamentos, os princípios bíblicos. Ou seja, não tenho sucesso na minha caminhada. Porque o meu orgulho, a minha soberba, o meu se achar vai fazer com que eu tenha uma destruição, uma queda em minha vida. Então, orgulho não é um sentimento que devemos cultivar. Você é uma pessoa que Deus quer usar. E à medida que Deus vai te usando, Ele vai fazendo coisas extraordinárias conforme você vai permitindo. Conforme você vai ouvindo as instruções dEle, acatando para a sua alma, Deus vai fazendo coisas incríveis por seu intermédio. Vai te colocar em lugares sim altos, em situações que te colocarão como uma pessoa importante, como uma pessoa notável, como uma pessoa incrível, assim como foi Uzias. Mas é necessário que você lembre sempre que tudo isso que você viveu ou que você vai viver não vem de você, vem de Deus. E a glória jamais é nossa, a glória é dele, pois é ele quem opera em nós. É assim, é dessa forma que Deus nos usa. Então, orgulho não cabe para nós.
O que nós devemos cultivar é a humildade. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? O que é humildade? Então, se eu não devo cultivar o orgulho, em si a humildade, que é o oposto do orgulho e da soberba, o que é humildade? Vamos entender para a gente caminhar melhor na nossa vida cristã. Vamos lá! Seguindo então, vamos entender um pouco sobre como cultivar essa humildade no exemplo de Jesus. Antes de entendermos isso, quero pensar com vocês sobre algumas frases. No livro Seja um Líder de Verdade, de John Haggai, consta essa frase aí abaixo, né? Aí do lado. A humildade não possui consciência de si mesma. A humildade não possui consciência de si mesma. O que John Haggai quer dizer com isso? Reflita sobre essa frase. Eu vou analisar essa frase, esmiuçar um pouquinho essa frase com você, baseado em outras frases, em outros posicionamentos de outros teólogos, outras pessoas. Albert Ritschl, ele é um teólogo alemão, e ele diz a respeito disso, né, para a gente abranger o conceito aí dessa frase e entender, ele diz que a humildade é o olho que vê tudo, menos a si próprio. A humildade é o olho que vê tudo, menos a si próprio. E ainda nesse caminho de entender melhor isso que temos dito, eu falo para vocês, conto uma historinha sobre D.L. Moody. D.L. Moody foi um grande evangelista no passado. A historinha é assim: o Senhor está dizendo, perguntaram para ele, né, certa feita, o Senhor está dizendo que a pessoa humilde não pensa muito acerca de si mesma? Moody respondeu: não. Digo que a pessoa humilde não pensa nem um pouco sobre si mesmo. O humilde não sabe que é humilde. O humilde não sabe que é humilde. Então o segredo é esse. A pessoa que é humilde, ela não fala que é humilde, ela simplesmente é. Ela vive a humildade. Assim é a pessoa humilde. A pessoa que é humilde, ela é reconhecida pelos seus frutos. Aí se faz valer o versículo: pelos frutos os conhecereis. Então ela é reconhecida, as pessoas notam isso nela e não ela própria se reconhece como alguém humilde. Se a pessoa diz que é humilde, eu sou humilde, olha como eu sou humilde, já é um sinal de que ela não é humilde. A pessoa humilde, ela vê todos, menos a si próprio. O eu dela vai embora. William Carey foi um grande missionário, conhecido até como pai das missões modernas. E a gente estuda sobre ele na organização missionária Mensageiros do Rei das instituições igrejas batistas. E ele foi um cara fantástico. Poucos homens fizeram, né, o que ele fez, incansáveis trabalhos. E ele conta-se uma história de William Carey, que é o seguinte: quando ele, enfermo já nos últimos dias de vida, recebeu a visita do jovem escocês Alexandre Duff, que se preocupou, né, muito em elogiar o valente missionário por suas grandiosas, né, obras. E diante desses elogios, Carey, ele teve uma postura. Ele disse: Sr. Duff, o senhor tem estado a falar do Dr. Carey, o tempo todo. Quando eu estiver morto, não diga nada do Dr. Carey. Fale apenas do Salvador de William Carey. Não fale de mim, fale do meu Salvador. E antes de morrer, ele fez uma solicitação. Ele pediu que escrevesse em seu epitáfio a seguinte frase, né, para que ele fosse lembrado: um verme miserável, pobre, desamparado, em teus bondosos braços eu caio. Ou seja, um cara que foi fantástico, incrível. Finaliza sua vida entendendo exatamente sobre humildade, que não se tratava dele,
não se tratava dele, se tratava do Senhor na vida dele. Então vamos entender como foi que Jesus, né? Como foi que Jesus praticou a humildade no seu dia a dia. A postura de Jesus, a figura de Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de uma pessoa humilde. Então, observa aí ao lado esses tópicos que coloquei, 10 tópicos falando sobre Jesus, características, qualificações que o tornavam uma pessoa humilde e exemplo de humildade para a humanidade. Primeiro, Jesus ele foi modesto. Ele era uma pessoa modesta. Por quê? Porque Jesus ele nasceu até num lugar que era improvável, né? Se perguntavam se poderia vir coisa boa lá de Nazaré. E sim, Jesus veio de Nazaré. Ele tinha uma vida simples, uma vida pacata, nada luxuosa, então ele era uma pessoa modesta. E isso faz parte, é característico de uma pessoa que é humilde. Segundo Jesus, ele era submisso, ele se submetia aos seus pais. Ele viveu exatamente como homem, como deveria ser. Ele se submeteu, né, aos seus pais, ele respeitava os seus pais quando criança, adolescente e jovem, honrava os seus pais. E terceiro é que Jesus ele trabalhou duramente. Ele cultivava essa humildade trabalhando duramente. Ele aprendeu a trabalhar, né? Jesus, o carpinteiro, ele deve ter furado várias vezes o seu dedo, né? Trabalhando lá arduamente, deve ter feito assim, mobílias incríveis para épocas, para as pessoas ali, né? Então Jesus trabalhou. Era uma pessoa que trabalhava duramente, ganhava o seu do suor do seu trabalho de forma honesta. Isso também é ser humilde. Jesus, ele praticava a humildade honrando. Ele honrava os profetas, honrava as pessoas e tinha por João Batista uma grande admiração. Amava João Batista, honrava João Batista enquanto profeta. Ele também era atencioso, ele atendia os idosos, tratava todos com carinho. As crianças também eram alvos, né, de sua atenciosidade. Então, Jesus, ele nos ensina a humildade também por meio da atenciosidade. Jesus, quando necessário, ele interrompia a sua agenda para poder atender pessoas. Isso também é ser humilde, interrompia o seu percurso, interrompia o seu discurso para cuidar de vidas, porque sempre entendeu que vidas, pessoas, são mais importantes do que coisas. Sétimo, Jesus, ele aceitava a ajuda dos outros com humildade. Ele aceitou ser servido pelas pessoas, ele aceitou ser servido por mulheres. Jesus aceitava ser servido pelos outros. Uma característica de uma pessoa não humilde é justamente achar que ela não depende de ninguém para nada. E Jesus não era assim. O Todo-Poderoso aceitava humildemente a ajuda de pessoas simples, né, que não possuía o que ele possuía, toda a glória, todo o poder, né? Ele se colocava no mesmo patamar, né, que nós seres humanos, porque ele também foi seres humanos. O oitavo aqui, a atitude de Jesus, é que ele servia ao próximo, né? Ele preparava comida para os seus discípulos. Lembra disso, gente? Lavou os pés dos discípulos. São atitudes assim de total humildade. Ele que considerado o mestre, o Senhor, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Demonstrar isso para gente. Nona atitude de Jesus é que ele se sujeitava, né, à autoridade absoluta de Deus. Ele reconhecia que Deus tinha a total autoridade, de forma absoluta, sobre a vida dele. E ele se rendia ao Pai, mesmo sendo ele também Deus. Ele se rendia à vontade de Deus. Senhor, todavia que seja feita a tua vontade. E, por último, ele sabendo de tudo, não sabia, né? Embora tivesse a possibilidade de saber de tudo, sabendo, não sabia de tudo. Fez questão de não saber de tudo, certas datas, prazos e eventos
não competia a ninguém saber, nem a ele, né, Jesus, somente ao Pai. Então ele fez questão de não saber de tudo. Isso demonstra a humildade de Jesus. Essas 10 características da vida de Jesus têm muito a nos ensinar. E você, onde se enquadra aí nessas 10 características? Quais delas você tem desenvolvido mais? Quais precisam, né, desenvolver na sua vida? Ou você não está conseguindo desenvolver nenhuma? É tempo de parar, de refletir, fazer uma revisão dos seus conceitos e seus pensamentos. Se você tem no seu dia a dia praticado a humildade como Jesus, ele praticou. Nosso maior exemplo. Sigamos então o exemplo de Jesus. Essas 10 atitudes dele, que tem muito mais, né, atitudes que poderíamos falar, nos ensinam muito acerca da humildade, né? Então vamos avançando aí, chegando ao final do nosso estudo. Então, finalizando aí a nossa lição. Tá acabando. Vamos lá, então, finalizar. A história desse rei Uzias, né, que foi mencionado em toda a lição, nos ensina, né, princípios assim, nos faz extrair lições assim que jamais devemos esquecer. Vamos então aí recapitular 4 lições aí baseadas na vida e na trajetória de Uzias, em tudo que a gente estudou, esse um pouquinho aí de panorama que foi dado sobre o que é orgulho e de como ter uma vida de forma humilde. Diz o seguinte: o segredo de uma vida bem-sucedida é buscar ao Senhor. Devemos buscá-lo em todos os momentos, para todas as decisões que precisamos tomar, para toda a nossa caminhada de vida. A gente precisa da orientação do Senhor. Eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Você não sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Aprenda a viver assim. Por vezes a gente pensa, não, eu acho que desse jeito eu sei que é melhor para mim porque eu me conheço. Não há ninguém que te conheça tão bem quanto o próprio Deus. Entre na filosofia de só sei que nada sei. Quem sabe tudo é Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem um domínio. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Então, eu dependo dele. Eu preciso dele para minha caminhada cristã. Então, busque sempre o Senhor para que você tenha uma vida bem-sucedida, uma caminhada bem-sucedida, uma liderança bem-sucedida. Um bom começo de vida abençoada pelo Senhor não é garantia alguma de um final feliz. Sabe por quê? O que isso nos dá de alerta? Talvez você fique preocupado pensando, poxa, comecei tão bem, isso significa que eu não vou terminar feliz? Sim, isso mesmo. Se na sua caminhada você se perder, pode ser que você termine como Uzias, que não terminou de uma forma feliz e trouxe para si muitas consequências ruins. Essa lição quer nos ensinar a sermos vigilantes ao longo da nossa caminhada cristã. Ao longo do exercício, por exemplo, de uma liderança, precisamos ser vigilantes para não cairmos na tentação da soberba e do orgulho. Porque sim, o que Deus tem para fazer na sua vida é grande, é lindo, é maravilhoso. Mas como já foi dito, para que o nome do Senhor seja glorificado, vidas sejam alcançadas, e não para que o seu nome seja aclamado, o seu nome seja glorificado. A bênção da fartura pode levar o crente ao pecado da soberba e do esquecimento de Deus. Às vezes a gente quer fartura, né? Senhor, me encha disso, me encha daquilo, me dá isso, me dá aquilo outro, me blá, 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 blá. E a bênção da fartura, porque é uma bênção a fartura. Fartura não é uma maldição. O que fazemos com ela, que sim, se torna algo muito ruim. E essa bênção da fartura, não sendo de forma, da melhor forma administrada, com muita humildade, ela pode fazer com que o crente caia no pecado mesmo da soberba
e do orgulho, e que se sinta muito poderoso, né? Que se sinta muito orgulhoso, eu sou, eu posso, e aí a pessoa acabar esquecendo-se de Deus, assim como aconteceu com Uzias. E, encerrando, Deus abomina o coração orgulhoso e resiste aos soberbos. Ele abomina um coração inflamado, né, de orgulho, e ele resiste. Resistência. A gente está na época em que as pessoas falam sereia resistência, né? Para você entender melhor o que é isso. Ele resiste a todos os soberbos. Não combina com ele. Não gosto disso. Não seja uma pessoa assim, a qual o Senhor resiste. Não seja uma pessoa que tem um coração orgulhoso, de forma a entristecer a Cristo. Porque Deus abomina, Deus não gosta. Deus, não gosta de coração orgulhoso. Que Deus te abençoe e eu espero que você tenha conseguido entender essa lição para a sua trajetória de vida e que você entenda que sendo uma pessoa a qual Deus quer usar, uma pessoa que Deus quer usar de forma extraordinária, é necessário na sua caminhada, no exercício da sua liderança, que você não se perca no orgulho, na soberba, e sim, exerça uma caminhada de vida bem-sucedida por intermédio da humildade, seguindo sempre o exemplo de Jesus, o nosso mestre, o nosso todo-poderoso, o maioral, o grande eu sou. Ele é. Tem um cântico que diz, o nome tem tudo a ver com ele. Tudo a ver com ele. Procure aí aqui no YouTube e ouça esse cântico após esse estudo e finalize esse seu momento de estudo, de aprofundamento bíblico e meditação ouvindo esse louvor que fala que tudo é para ele, a glória toda é para ele, tudo que fazemos tem a ver com ele. Ele nos direciona, ele nos orienta. Então que Deus te abençoe por intermédio deste louvor. Deus te abençoe grandemente. Foi muito bom estar aqui com vocês, estudarmos a palavra de Deus. Na semana que vem, seguiremos o nosso estudo, aprendendo mais aí acerca de Deus e os seus planos para a nossa vida. Na semana que vem, estudaremos sobre mais uma pessoa que Deus usou, como Deus usou de forma também extraordinária. Então, eu te espero para juntos aqui no mesmo local, no mesmo horário, estudarmos a palavra de Deus. Deus te abençoe. Grande abraço!